Olá, boa tarde a todos. Hoje falaremos sobre Mia Couto. Nascido em 5 de julho de 1955, foi um biólogo moçambicano e escritor. Aos seus 14 anos, o escritor publicou seus primeiros textos literários no jornal Notícias da Beira. Dessa maneira, iniciou seu processo de escrita literária por meio da poesia. Em seguida, vieram livros de conto e crônicas, até que estreou nas grandes narrativas com o romance Terra Sonâmbula, de 1992. Trabalhou por 10 anos como jornalista, mas depois foi fazer faculdade de biologia e logo depois se tornou professor universitário. Mia Couto é marcada com suas obras com características das tradições da cultura moçambicana e com a ajuda da linguagem marcada com neologismo. Já no seu primeiro romance, Terra Sonâmbula, que foi publicado em 92, que teve com grande sucesso de público e de crítica e que foi ganhador do Prêmio Camões em 2013. A literatura é uma arte que se manifesta por meio da produção escrita que envolve as dimensões sociocultural, histórica e estética. A literariedade está associada à combinação intencional do signo literário com o objetivo de produzir no leitor. Os escritores da literatura afro-brasileira foram ofuscados ao longo dos anos por razões do preconceito e racismo. Hoje, a literatura africana e afro-brasileira têm ocupado seu espaço, demonstrando como a cultura, a história e a literatura se entrelaçam. A partir da obra Terra Sonâmbula, de Mia Couto, a pesquisa analisou as relações entre a língua, a cultura e a literatura expressa em sua obra. Para além disso, a pesquisa também propôs algumas propostas para o ensino da literatura no ensino fundamental e médio. Da pesquisa se concluiu que a obra é relevante e pode sim ser usada nos estudos da literatura africana e afro-brasileira, por meio da diversificação das atividades na sala de aula. Tá, 1 minuto e 2, gravando. Oi, boa tarde. Então, vamos falar um pouco das características centrais da obra. Bom, a história ela é narrada tanto em terceira pessoa e em primeira pessoa, tendo diálogos entre os personagens. Os primeiros personagens em si são o Mandinga e o Tuaí. O Mandinga é um garoto que ele teve perda de memória e tá querendo encontrar os seus pais. O Tuaí é um senhor que salvou a vida do Mandinga e que tá ajudando ele nessa missão, digamos assim. Bom, ao decorrer do primeiro capítulo, o Mandinga e o Tuaí, eles estão viajando, na verdade andando sem rumo por uma estrada, e eles encontram um lugar para ficar, para dormir. E nesse lugar para ficar, eles encontram um corpo morto que eles enterram. Esse corpo morto, na verdade, é Kindzu. O Mandinga, ele encontra entre o corpo uns escritos, e esses escritos eles fazem parte do decorrer da história. O Mandinga, ele lê esses escritos e aparece toda a história de Kindzu. Bom, o contexto histórico da obra fala sobre a guerra civil em Moçambique por causa da independência do país. Assim, enquanto o Mandinga vai lendo os escritos, ele percebe que Kindzu narra sobre todo o começo da guerra, sobre todo o início de tudo isso, como que eram as pessoas antigamente. Bom, o tempo do enredo, ele é não linear, porque ele começa no meio da Guerra Civil e a partir do encontro dos escritos de Kindzu, vai retratando sobre o começo da guerra. Bom, na história de Kindzu, temos o Tuaí não, perdão. Temos o Taimo, que é o pai dele, que ele é sonâmbulo e ele
diz que entre os seus sonhos ele pode falar sobre o futuro, ele pode descobrir sobre o futuro. Em um dos seus sonhos ele fala sobre ele fala sobre a independência do país e ele assim que ele acorda contente, ele fica contagiado com isso, e aí ele fala sobre a mulher dele, ele chega até a mulher dele que está grávida e diz que o filho vai se chamar 25, se eu não me engano, de junho. Bom, o nome do filho fica Junho, mas ele deu esse nome em homenagem ao dia que ia ser a independência do país. Bom, durante a história vai ocorrendo várias atrocidades. No caso, o irmão Junho de Kinzo, ele some. Bom, o pai, esqueci desse pequeno detalhe, esse pequeno grande detalhe, o pai, além dele sonhar com a independência do país, ele sonha que um dos filhos vai morrer, e ele diz que um desses filhos seria o Junho, que era o mais novo, e ele tenta encobrir Junho e fala, e retrata que Junho, ele vira ele meio que... O que tá acontecendo? Peraí, calma. Bom, então ele diz que Junho vai morrer e a família fica desesperada. Eles têm a ideia de fazer com que Junho vire uma galinha. Sentido? Não sei se tem. Bom, eles pegam Junho e colocam pro galinheiro que tem no quintal da família. Eles começam a encobrir Junho lá para que ele não seja morto pelos soldados, pelos ladrões, digamos assim. Eles retratam como se fossem assaltantes, ladrões, pessoas assim. E nessa parte ele some. Bom, acho que eu já falei do espaço, né? O espaço, ele é físico. O espaço da história é físico, pois se passa em Moçambique, é um lugar real, não é no psicológico de um dos personagens. O tempo não é linear, porque o tempo não é linear porque retrata o começo da guerra, na verdade, o decorrer da guerra já no começo do primeiro capítulo, e depois vai se estendendo nos escritos de Kinzo o começo da guerra. O contexto histórico da obra fala... Bom, o contexto histórico da obra é em Moçambique, entre a Guerra Civil e o final da Guerra Civil, onde deixou mais de 1 milhão de mortos, infelizmente. E Miyakoto, ele traz essa história toda que faz parte de Moçambique em um tom mais... um realismo mais fantasioso, digamos assim. Ele pega características reais e junta com a fantasia e faz essa obra incrível. Bom, Miyakoto, ele se inspira bastante em Guimarães Rosa, o escritor brasileiro, um grande nome para a literatura brasileira e portuguesa. E é isso. Bom, perdoem o cenário diferente, é que a bateria do celular acabou e não deu mais para gravar na varanda, então a iluminação tá um pouco baixa agora. Bom, eu vou falar um pouco sobre como o Miyakoto, ele retrata Guimarães Rosa em suas obras. Ele dá muita intertextualidade entre os textos de Guimarães Rosa em suas obras. Eles têm um caráter assim parecido de escrever, eles têm uma escrita parecida, e
é isso. Ele já foi dito, Mia Couto já afirmou que ele é um amante na literatura de Guimarães Rosa. E, bom, a minha opinião sobre a obra é que ela é uma obra cativante, tipo, ela te prende na história. É uma história, assim, que se você pegar pro lado histórico da coisa, você realmente vai ficar horrorizado, porque retrata realmente todas as atrocidades que aconteceram na Guerra Civil de Moçambique. Mas do Mia Couto conseguiu trazer essa história a gente podia rir em alguns momentos até, e deixando tudo mais fantasioso, com um olhar mais jovem, digamos assim, porque Kinzo e Mundinga eram crianças na realidade da obra, no caso. Então é isso. Eu realmente recomendo essa obra para todo mundo ler, porque além dela ir para literatura, além dela ser um marco para a literatura mundial, na verdade, ela é uma história muito boa. E é isso.